Então, esse assunto é bastante extenso, mas eu tentei realizar as pesquisas de uma forma que fosse mais legível para todo mundo. Eu pesquisei, né? Não é nada muito complexo, são coisas que acredito que qualquer pessoa com bom senso possa entender. E o tema é o bem-estar comum, o bem-estar da humanidade, do homem em si, né? O homem como sendo o centro da coisa, não é? O centro do estudo, o centro da observação. Isso é importante, não é? A gente deixa um pouco o nosso lado humano às vezes, mas esquecemos que nós precisamos trazer essa essência de volta, né? Os estudos internos, porque isso vai fazer com que a gente se desempenhe melhor no nosso dia a dia, tá? Eu não sou humanista, para depois as pessoas não estarem interpretando mal aí, mas eu também gosto de analisar o comportamento humano. Eu quero começar falando então de dois personagens importantíssimos para a nossa história. São dois filósofos incríveis, por nomes de Aristóteles e Platão. Eles concordavam entre si, compartilhavam da mesma ideia. Eles diziam que todo indivíduo buscava a mesma finalidade, ou última, não é? Que finalidade era esta? A felicidade. Mas, porém, entretanto, todavia, cada um deles vai dizer coisas diferentes, e ainda vou colocar aqui um terceiro filósofo. Bom, então, para Platão, o homem era essencialmente alma. E ele dizia que existiam três almas, que são elas: a alma consciente, que está ligada no ventre e está relacionada aos desejos carnais. Temos a alma irascível, que está situada no peito, está vinculada às paixões. E temos a alma racional, que ela está ligada com o conhecimento, está situada na cabeça e coligada ao conhecimento. Então, para Platão, a união e harmonia entre estas três almas, com a harmonização das três, você alcançaria a felicidade. Já Aristóteles nos deixa algo bastante curioso. Ele vai concordar com Platão de que todo indivíduo busca um fim, né, que é a felicidade, mas ele diz que um ser ele só alcança seu fim quando ele alcança o seu objetivo, quando ele tem a sua missão, uma espécie de missão concluída. Então, isso era baseado na característica maior, naquilo que mais fala de você, né? Na sua característica principal. Vamos supor que é uma espécie de legado, né? Em qualquer área tua. Pode ser uma área de trabalho, né, em que você é bom. E você vai demonstrar aqui, vai colocando para fora. E você consegue alcançar a felicidade quando realmente você cumpre tudo aquilo que realmente era um desígnio no teu coração. Vamos supor. Se você é uma pessoa religiosa e você impõe esse desejo de que o teu legado tem que ser passado adiante, vamos dizer que na família, ou de geração em geração, ou então lá dentro do ambiente em que você faz parte, do âmbito religioso, e alguma pessoa diz assim: rapaz, caramba, olha só como esse cara se expressa bem, olha só como essa mulher se expressa bem. É curioso a fala dela, o jeito que ela se expressa. Então isso vai ser passado e alguém de repente vai admirar aquilo que você faz. E é como se isso fosse um fim alcançado. Então, para Aristóteles, esse era o meio de alcançar a felicidade, cumprindo o seu desígnio. Tanto para Platão quanto Aristóteles, a visão é a mesma. Ambos priorizam o intelecto para alcançarem uma vida feliz. Agora eu vou colocar uma visão filosófica um pouco mais pesada, tá? Vamos falar aqui agora sobre Epicuro, que o seu estudo e seu pensamento ficou conhecido como epicurismo. É curioso, porque essa visão ainda é compartilhada em nossos dias, sem querer e querendo, sim, porque para Epicuro a felicidade estava nada mais, nada menos do que situada e relacionada com o prazer moderado. E é isso que compartilham as pessoas hoje em dia, essa visão, não é essa visão.
de que se você faz aquilo que você sente e vai te dar prazer, então você alcança a felicidade. Mas aí ele divide em dois grupos essa felicidade. Vamos lá então compartilhar isso com vocês. Bom, então no primeiro grupo estão situados os prazeres mais duradouros. São eles que estão relacionados ao espírito, que traz paz ao espírito e gozo ao espírito. Então, quais são esses prazeres mais duradouros? Para Epicuro, os prazeres mais duradouros estão relacionados com uma boa conversação, uma boa audição de música, contemplação das artes e assim sucessivamente. Já o segundo grupo são os prazeres imediatos, que estão relacionados às ardentes paixões. Aquilo que mais arde no teu interior, aquilo que mais te atrai carnalmente, são então relacionados com os prazeres imediatos para o grande filósofo. Bom, então para começar sobre o tema, eu gostaria de dizer que, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a cada 1000 pessoas, pelo menos entrevistadas, não é assim que eu deduzo, a cada 1000 pessoas, 93 apresentam distúrbios de ansiedade. Olha só que curioso, bastante curioso. E o Brasil excede o ranking, né? O Brasil está no ranking de países que apresentam mais pessoas com graus de ansiedade. Isso é bastante prejudicial. Por isso que de início eu trouxe esse pequeno compartilhamento filosófico, e talvez vocês vão entender agora no decorrer do vídeo. Bom, gente, também sugeriram que eu falasse sobre depressão. Eu de início quero me desculpar, porque eu não posso me deter no tema, porque às vezes a depressão ela pode ser causada por alterações no circuito neural. Então eu não sou um especialista para falar sobre o tema, minha área é outra, tá bom? Apesar de que o curso que eu faço e que eu gosto tanto de estudar, né, as coisas aí a fundo do comportamento humano, pode falar sobre um pouco sobre ansiedade, sobre estresse, que são os temas que eu vou falar aqui, mas eu não posso me deter em depressão, infelizmente, porque aí já é uma área mais profunda, até envolve medicina, então eu não estou coligado com o assunto. Mas então vamos falar sobre ansiedade, estresse e o medo. Os três estão interligados e são o mesmo sentido. Como assim, Jadson, são o mesmo sentido? Eu quero dizer que os homens do primórdio, né, os primatas, eles sentiam medo quando encontravam de repente um ser vivo muito maior que ele, ou que lhe causasse aquele espanto. Então era acionado o medo, o que acontecia? Ele fugia, corria. Então era um instinto de sobrevivência. Então não tenham vergonha se vocês sentem ansiedade, medo ou estresse. É um sentido original humano, existe isso desde os primórdios. É algo de nossa natureza e é acionado quando nos deparamos com a situação um tanto pouco difícil. Isso acontece, tá bom? Então não sintam vergonha, nem sintam desespero. Então, visto que nós falamos sobre os primórdios, né, sobre os homens antigos, qual era o sentido da vida para eles? Sobreviver. E qual é o nosso sentido hoje? Bom, dizer sentido é melhorarmos para nós mesmos como pessoas e sermos melhores para outras pessoas. E, logo dizendo isso, estão ligados aí mais 3 palavras-chave, que é a empatia, a gentileza e a compaixão. E então, dito isto, eu quero agora explicar para vocês o seguinte, que os sentidos como ansiedade, estresse e o medo só são desativados quando você ativa outros sentidos. Olha só que interessante. Se você então encontrou algum sentido para a tua sobrevivência, porque
Porque se a gente for comparar com os homens de antigamente, os homens do primórdio, os homens do princípio, os homo sapiens, qual é o sentido da vida para eles, segundo os estudiosos? Sobreviver. E qual é o nosso sentido? Qual é a objetividade da vida? Se você ainda não concluiu, né, por que você permanece vivo, por que é que eu vivo, por que é que eu trabalho diariamente, né, para pagar minhas contas e tal, pronto, já é o sentido da vida, pagar suas contas. Nem que seja isso, mas já é um sentido para a vida. Se de repente você já tem uma família constituída, uma família construída aí, que você conseguiu formar um lar, ter um filho ou uma filha, ou ter uma esposa, tá? Que quando a gente já encontra um companheiro, já é uma família, companheiro ou companheira, já é mais um sentido para você viver. Como é que você então vai desativar os sentidos de medo, estresse e ansiedade? Ative outros sentidos. Quando você ouviu sobre os 3 circuitos que eu falei que fazem parte do nosso sentido, eles são legais, são bem observativos. A empatia, a compaixão e a gentileza. O que é empatia de início? Empatia é quando você se coloca na posição de outra pessoa, quando você se coloca no lugar de outra pessoa. A gentileza pode ser um favor prestado, de repente alguém precisa de alguma coisa, de algum pequeno favor, e você faz. E gentileza gera gentileza. Acredita-se assim. E a compaixão é você se compadecer da dor de outra pessoa, você se compadecer de outra pessoa. A gente fala isso até parece hipocrisia, porque em nossos dias, quem hoje se comove com a dor de outra pessoa? Se comover até que é fácil, mas e a atitude de mudar a imagem daquela outra pessoa? Ativando esses sentidos de ansiedade, de medo e estresse, ou qualquer outro sentido que venha prejudicar você, sim, porque eles prejudicam, você não pode deixar que eles tomem conta de você. Dado o compartilhamento dos pensamentos dos filósofos antigos, você agora vai pensar um pouquinho no que é que eu posso constituir a minha felicidade. Porque se você ativar o sentido da felicidade, não é? O que é felicidade para você? O que é felicidade para os demais? É interessante pensar nisso. O que é felicidade? Para um, como Aristóteles, era cumprir um desígnio. Para Platão, estava relacionado entre a harmonia das 3 constituintes almas. E para Epicuro é eu cumprir os prazeres. Então, essa racionalidade pode fazer com que você chegue a uma conclusão. Se você ativa esses sentidos, então você pode ativar outro sentido, que vai fazer você sentir um bem-estar, né? Vai atingir o seu bem-estar. Então, como é que nós vamos pensar sobre a nossa mente ser mais sadia, para o nosso corpo inteiro ser mais sadio? Isso é familiar para vocês? Sim. Isso é um trecho, tá, de um poeta romano, Juvenal, e até hoje é compartilhado também conosco esse pensamento. Olha só o que ele diz: uma mente sã num corpo são. Deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são. Mens sã in corpore sano. Bem bonito, né? Bem prático. A nossa mente ela deve ser sadia. Então você jamais deve permitir que a ansiedade, o estresse e o medo ou qualquer outro sentimento prejudicial tome conta de você. Jamais você deve permitir. Se esses sentidos são ativados em você, a ansiedade, o medo, o estresse e qualquer outra coisa que venha prejudicar a tua mente, saiba de uma coisa, que você não está prejudicando somente, você está prejudicando também toda a tua saúde e todo o teu corpo, sim. Por isso que nesse tempo, tá vendo? Lá, antigamente, em um período mais uma vez que eu cito, que não tinha tantos recursos,
As pessoas já tinham um processo evolutivo de pensamento. E parece que hoje o ser humano, em vez de evoluir, ele está regredindo. Qual é o comportamento humano atualmente? Não se dá mais valor a coisas clássicas, não se dá valor mais a uma música poética, não se dá valor mais a atrações clássicas. Tudo que a mídia história, que a mídia explode, aparentemente ou logicamente é prejudicativo, é prejudicial. Horrível, horrível. E pessoas como Tomás de Aquino vai dizer algo interessantíssimo. Mal sabia ele que o seu pensamento iria contribuir para a psicologia e para a teologia em nossos dias. Veja só, o seu nome é Tomás de Aquino. Essa figura foi importantíssima e nos deixou algo impressionante. Para Tomás de Aquino, o homem não se move pelo apetite sensitivo, mas sobre a vontade manifesta no apetite intelectivo, o qual é considerado superior. Como assim, Jadson? Apetite sensitivo. O homem não é movido pelo apetite sensitivo. Isso já está comprovado. Será que quando você sente fome, aí você vai lá comer? Não, você só vai comer se você quiser. Esse aqui é o apetite que prevalece sobre nós. É o apetite intelectivo. Você só vai fazer algo se você arquitetou e tiver vontade de fazer. Não é porque teu estômago tá... aí tu já vai comer, não. Você só vai comer se você quiser. Isso é o que controla o nosso ser. São nossas vontades. Ele acreditava assim, que o ser humano era movido pelo apetite intelectivo. Então, que tal dar um sentido mais a esse estudo? Se você sente ansiedade, foi porque você ativou o sentido. Mas a ansiedade só vai prevalecer se você quiser ou permitir. Jadson, como assim se eu quiser? Então quer dizer que eu quero sentir ansiedade, eu quero ser ansioso? Não. Eu estou dizendo que de repente você pode amenizar, tá bom? Se isso estiver na tua vontade, você pode prevalecer com isso. Jamais você deve permitir que algo que seja prejudicial fale mais alto do que as coisas que fazem bem para você. Vamos continuar então compartilhando do pensamento de Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, nada pode satisfazer a vontade do homem senão o bem universal, que é Deus. Legal, né? Mas já, se tu demorou tanto para chegar aí, cara. Mas é interessante compartilhar o conhecimento e encontrar pontos e juntar todos eles. É interessantíssimo e muito bom. Eu não sei para vocês, mas para mim é importante. Então vamos continuar. Nenhum bem participativo pode fazê-lo, porque toda criatura tem bondade particular. Meu irmão, que pensamento glorioso, que pensamento lindo, maravilhoso. Isso com certeza foi inspiração em Tomás de Aquino. Como já dizia João Calvino, tudo o que há de ruim sou eu, e tudo o que há de bom é Deus. Ele acreditava que tudo que ele fazia de bom era manifestação divina em sua vida. Por mais que seja uma visão extremista, de repente, mas contém um pingo de verdade. E eu concordo de que quando nós fazemos boas ações, nós vamos nos parecendo mais com a figura de Cristo. Cada bem que nós fazemos, nós nos parecemos mais com a figura de Cristo. Porque quem deu nome aos cristãos, vocês não sabiam disso, né? Mas quem deu nome aos cristãos não foram os de dentro, foram os inimigos dos cristãos. Por que deram o nome de cristão? Porque eles se pareciam com Cristo. Então, é interessante, né? Eles se pareciam em cada atitude, em cada ação, no jeito de falar, no jeito de andar, no jeito de compartilhar as coisas. Eles se pareciam com Cristo. Então, em cima dessa visão é que eu falo isso. Então, vejam só, para Tomás de Aquino, o homem não vai ter realização alguma inteiramente se ele for buscar em bens participativos. Quais são os bens participativos citados por ele?
São pessoas. E pessoas são criaturas. Pessoas não vão suprir tudo aquilo que nós precisamos. Pode ver, o que uma pessoa tem, outra não tem. Mas de repente aquela pessoa tem uma característica boa que a outra pessoa não tem. Então sempre vai ficar nisso. Você não vai se realizar inteiramente, perfeitamente em apenas uma única pessoa. Porque são criaturas. Para ele, segundo sua visão, o homem só se realizará em Deus. E isso é, nota 10 de se pensar. Vamos então agora compartilhar o pensamento do maior filósofo de todos os tempos. Livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Interessante, né? Então Cristo está dizendo que o nosso bem-estar inteiramente está ligado ao que nós vemos. Isso é interessante, nem deixa de ser uma grande verdade só porque é uma figura cristã quem está falando, o nosso líder Jesus Cristo. Mas será que não é verdade? Porque se de repente eu estou acostumado a ver coisas más, logo aquilo ficará gravado em minha mente e eu só vou pensar em coisas más. Dependendo do que eu alimente a minha imaginação, com certeza eu vou ter uma mente saudável. Não só a mente saudável, também como todo o meu corpo será saudável se começar por aqui. Eu já, então tu vai ter saúde eterna. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que a nossa chance de sermos pessoas saudáveis será maior. Depende do que a gente alimente o nosso ser interior, nós vamos ter controle sobre várias coisas, vários sentidos. E isso não deixa de ser uma grande verdade. Então, pessoal, beijo no coração de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham compartilhado também essa visão comigo, não é? Que vocês, pelo menos, tenham pensado assim: caramba, será que isso é verdade, né? Caramba, será que isso é legal de se pensar? Olha, isso aqui é verdade e tal. Então a minha intenção é essa, é fazer com que vocês pensem, fazer com que vocês meditem. Eu não sou dono da verdade e eu nem quero ser, mas eu quero compartilhar aquilo que eu estudo com vocês. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, que todos vocês sejam abençoados tremendamente, que nós sejamos pessoas melhores hoje, amanhã e sempre.